todo dia o inimigo tenta a gente, referente à corrupção. Porque a corrupção não está só num governo, a corrupção não está só no poder executivo, legislativo, judiciário. A corrupção muitas vezes está dentro de onde a gente trabalha. A corrupção muitas vezes está no passo que a gente dá lá fora, né? A gente ouve muitas coisas que até podem ser setas na nossa mente, né? E por isso que Deus me deu Daniel como referência, né? E eu vou ler aqui. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Sátrapas seria governadores, tá? E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Então, a gente vê pelo governo de hoje, né? A gente vê Dilma no poder, a gente vê Michel Temer e muitos outros, né? Como esse caso aqui, a qual foram colocadas pessoas no poder para tomar conta do nosso país, né? E, dando continuidade aqui, o rei colocou essas pessoas para que não tivessem perdas. E hoje o que mais a gente vê no nosso país é um país em decadência. Perdas e perdas, dívidas e dívidas, né? No 3 diz, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então, imagina você hoje no lugar de Daniel, no governo, sendo colocado para reger o nosso país, né? Para comandar o nosso país, para levar o nosso país à frente. Deus colocando você hoje numa situação como a de Daniel. É muito difícil, né? A gente vê pelas nossas próprias empresas, muita gente aqui deve ver dentro das suas próprias empresas, pessoas sonegando, pessoas dando jeitinho brasileiro de tirar um extra, fazer um a mais, né? E aqui, no versículo 3, a gente vê aqui que Daniel se destacou por quê? Pelas grandes qualidades dele, né? Muitas vezes somos invejados por nossas qualidades, por um elogio. Muitas vezes somos apontados, somos julgados, somos condenados por isso, e muitas vezes tentam passar a perna na gente e tentar nos derrubar. Que foi o que aconteceu na história de Daniel, né? No 4 diz aqui, ó, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Aqui ele fala, Daniel em sua administração governamental. E aí Deus colocou no meu coração como tem sido a sua administração e quem tem sido o seu governo. Como a gente tem administrado as nossas vidas perante essas situações, né? Chegamos na nossa empresa, presenciamos tantas coisas erradas, muitas vezes temos que ser coniventes quando não devemos, lógico, mas fazer a vista grossa, né? Acho que como todo mundo conhece. E aqui as pessoas viram que Daniel não era conivente com esse tipo de situação. Eles conseguiam observar as atitudes de Daniel, as qualidades que ele tinha, né, em administração governamental. Porque na vida de Daniel existia um governo só. E esse governo não pertencia a essa terra. Esse governo era um governo celestial, a qual Deus governava a vida de Daniel. Prosseguindo aqui, nada puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Negligência, palavrinha bem forte. Quantas situações que a gente vê, né? E muitas vezes nós mesmos somos negligentes com algumas situações. E eu creio que para Deus, para a obra de Deus, para o que Deus tem visto, para o que Deus quer, para os princípios de Deus, a gente tem que se policiar muito nisso,
para não sermos negligentes com os princípios de Deus. E aqui a gente vê Daniel, fiel, um homem irrepreensível. Pulando para o 5, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Quantas pessoas sabem no seu trabalho, ou aonde você vai, na escola, que você é um cristão? Que você é evangélico? Que você segue o governo de Deus? Quantas pessoas não buscam um pequeno motivo para te apontar, para te acusar? Todos os dias nós somos perseguidos, né? É engraçado, a gente viu aquela situação de Paulo, né? A gente perseguia a igreja. Quantas vezes eu passei na frente da igreja e falei, nossa, bando de louco, gente gritando, pulando, rodopiando, falando daquelas línguas estranhas. Eu falei, eu nunca vou estar dentro disso aí, jamais. Uma coisa que eu falei brincando, né? Falei brincando não, falei sério. Eu peguei a Bíblia assim e falei, tá vendo esse livro aqui? Esse aqui eu nunca vou ler. Sabe de nada, inocente. Então, a gente vê essas pessoas, né, tentando achar uma brecha para olhar para a gente e falar, mas você não é cristão? Né? Eu me peguei numa situação esses dias bem engraçada. A amiga da minha mãe chegou em casa com uma multa. E eu não estava em casa, ela pôs a multa lá na estante e falou, Carmen, quando o Bolívar chegar, fala para ele preencher e assumir os pontos da minha carteira. Engraçado que há tempos atrás, quando eu estava desempregado, apertado, me ofereceram a mesma multa, só que me ofereceram dinheiro para assumir esses pontos. Me ofereceram R$500. Numa situação daquela, eu podia ter pego, né? Um bom dinheiro. E a mãe desse meu amigo ainda me ligou e falou assim, por favor, pelo amor de Deus, assume essas multas, porque o meu marido vai perder a carta. E eu falei assim, dona Zelinda, infelizmente eu não posso. Eu pago até R$800. É quase um salário hoje, né? E eu me neguei. Eu falei, infelizmente eu não posso fazer isso. E aí eu mandei um WhatsApp para esse meu amigo. Eu falei, Júlio, hoje eu sigo um princípio, me perdoa. Eu tenho um carinho muito grande por você, eu te considero meu irmão, mas eu não posso fazer isso. E aí a gente se pega em umas situações assim, né, a qual a gente tem uma oportunidade de fazer algo a mais, né, de até pagar uma conta, mas para mim não importava isso. Eu creio que eu tentei e me esforcei para ter uma postura assim como a de Daniel, e ser fiel a Deus. E dando continuidade aqui, pula para o 10 para mim, Fê. Já no 10, quando Daniel soube que no 5, eles procuraram alguma coisa na lei de Deus para prejudicar Daniel, né? E houve um decreto nessa época, né? Eu dei uma puladinha aqui, porque meu tempo é curto. E eles elaboraram um decreto, apresentaram diante do rei esse decreto, para que não pudesse buscar a nenhum tipo de Deus durante 30 dias. Somente o rei. Podia só prestar clemência ao rei neste período. E aqui no 10 diz, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para a casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a seu Deus, como costumava fazer. Então a gente vê aqui o que Daniel fazia, né, contra essas situações a qual a gente vê. Porque muitas vezes é fácil a gente vir falar, olha o que a Dilma está fazendo, acabou com o nosso país. Né? É muito fácil a gente chegar em casa e comentar, poxa, o cara tentou me arruinar lá no meu emprego, o cara tentou me derrubar. Mas qual que foi o posicionamento de Daniel aqui? Em nenhum momento ele acusou aquelas pessoas, em nenhum momento ele apontou ninguém, em nenhum momento ele condenou alguém. Ele foi fazer a coisa mais certa desse mundo, buscar o Deus dele.
Quantas situações a gente se pega, até mesmo dentro da nossa casa, no nosso primeiro ministério, apontando, acusando, pais acusando os filhos, filhos acusando pais. A gente se vê muitas vezes nessa situação. Nessa situação da multa, que eu falei para a Naomi, né? Eu falei para minha mãe, fala para ela que eu não posso fazer isso. Hoje eu sigo um princípio. E nesse dia eu estava em casa e eu vi minha mãe devolvendo a multa para ela. Eu estava no quarto, minha casa é pequena, então eu ouvia. Ela pegou a multa de volta e falou: Carmen, bem que você falou, hein? Seu filho virou um fanático, né? Virou um fanático. E eu no quarto assim, glória a Deus, top demais, adoro ouvir isso, sou mesmo. E eu abracei essa causa. Abracei isso e falei, é isso mesmo que eu sou, um fanático, eu sou o que vocês quiserem, mas o que importa é o que Deus pensa de mim. Então, a gente vê aqui, o que Daniel fazia é buscar a Deus, buscava, orava, e em nenhum momento ele se importou com a opinião dos outros, né? Mesmo com esse decreto, ele sabia o que podia acontecer com ele. Mas ele deu atenção para aquilo que ele acreditava, que era um Deus acima de todas as coisas. Amém? E trazendo para os dias de hoje, né, a situação de antigamente não muda para a situação de hoje. Como eu disse, é o tema, né, permanecendo firmes e constantes. Daniel passou por diversas situações, né? Para quem conhece a história, ele foi jogado na cova dos leões, né? No final de tudo, no último versículo 28, por favor. A gente vê o final feliz de Daniel. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Então, a gente vê que a obediência de Daniel, né, ele permaneceu, ele foi constante, ele passou por tribulações, por diversas situações. Mas no final, ele prosperou. Amém? Essa parte, eu não quis me aprofundar na história de Daniel, eu quis trazer só um homem como referência e exemplo, por isso que eu não me aprofundei na história dele. E onde eu vou entrar mesmo é 1 Coríntios 15, a partir do 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E eu me peguei pensando aqui, referente a esses dois versículos, né? Se eu perguntar para vocês aqui qual foram as duas últimas pregações do pastor, alguém saberia me responder? E a última está fresquinha, né? Então, o que o primeiro quer dizer? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado. Ou seja, temos ouvido a palavra de Deus. Isso é constante na nossa vida. Ouvimos a palavra de Deus, lemos a Bíblia. Eu creio que todo mundo lê a Bíblia. Quem não lê é só na igreja de Marte. Então, o pastor tem anunciado a palavra, né? A qual também recebestes. O pastor recebe e nós recebemos. E a qual também permaneceis. Ou seja, é uma coisa constante. O que a gente recebe, eu muitas vezes vivo muito do que o pastor prega. Muito, muito, muito. O pastor prega na semana, eu já estou na top demais. E no segundo já fala, pela qual também sois salvos, se o retiverdes. Muitas vezes a gente se encontra em situações na semana, a gente vê o que está acontecendo aí fora, um monte de situação, e a gente não retém aquilo que a gente está aprendendo. A gente está aqui disperso no culto. Disperso. O corpo está aqui, mas a cabeça está em outro lugar. E para a gente ser salvo, para a gente se livrar das garras do inimigo, a gente precisa reter aquilo que a gente tem ouvido, aquilo que a gente tem observado, aquilo que Deus tem dado para a gente como alimento. Tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão.
Ou seja, o pastor fala, ministra, né? A gente está aqui não é só para ouvir, né? Para bater cartão. Então, se a gente não recebe isso, a gente crê em vão. É o que Paulo está dizendo aqui, né? Pula para o 9 para mim, Fê. Muitas vezes a gente chega aqui, a gente quer assumir uma posição hierárquica, assim como acontece no governo, poder executivo, legislativo, judiciário, né? Tem toda uma hierarquia entre vereadores, deputados, senadores, presidência, Câmara. E muitas vezes a gente quer assumir a mesma postura dentro da igreja, só que com o coração do mundo ainda. E aqui Paulo diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Quantas vezes a gente não perseguiu a igreja de Deus? Não estávamos aqui dentro da igreja, então nós apontávamos, nós acusávamos, chamava de um bando de louco. Então, nós éramos como Saulo, os que perseguiam. Hoje vocês se encontram aqui dentro. Então, muitas situações lá fora, hoje nós somos perseguidos. Amém? Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, aqui a gente vê o Deus que acompanhava Daniel, é o mesmo Deus que acompanha Paulo, o mesmo Deus que chamou Paulo, e é o mesmo Deus que chama cada um de vocês. E é o mesmo Deus que está conosco dia após dia. E aqui, pula para o 33 para mim, Fê. No 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente vê aqui que muitas coisas que a gente escuta, às vezes elas entram no nosso coração. E aí que elas pegam onde? No costume. No que quis dizer aqui, ó, corrompem. As conversações corrompem os bons costumes. Então, muitas vezes a gente, em meio a algumas conversas, né, a gente acaba entrando na pilha do mundo, esquecendo que a gente está ali para falar do amor de Deus. Muitas vezes a gente está no meio da roda dos escarnecedores, como diz lá em Salmos. Que Deus fala para sairmos da roda dos escarnecedores. Muitas vezes a gente é corrompido pelo espírito de distração. O espírito de distração é uma coisa que todo dia, quando eu me distraio, eu repreendo da minha vida. Eu repreendo esse espírito de distração da minha vida. Já no 34 diz: vigiai justamente e não pequeis. Vigiai justamente. Devemos ser justos e não pecarmos, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Muitas vezes a gente se pega numa brincadeira e quem acaba passando vergonha é a gente. Porque quem são os cristãos? Quem são os perseguidos? Somos nós. Então a vergonha, a vossa vergonha. Pula para o 53, Fê. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Voltamos lá para Daniel. Daniel era um homem corrupto? Por que ele não era corrupto? Porque quando acontecia uma situação dessa, ele buscava a presença de Deus, ele ia para o quarto dele, ele não apontava ninguém, ele não questionava a situação, ele buscava a face de Deus. Por isso que ele não era um homem corrupto. Aqui, ó, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém?
Então a gente vê que quando a gente busca Deus, né, Deus, ele vem a nosso favor, nos livrando dessas coisas corruptas a qual a gente vê no trabalho, na televisão, nos lugares a qual frequentamos, tantas coisas erradas que a gente vê. Então a gente vê aqui que ele está falando de uma área espiritual. O que é isto que é mortal se revista da imortalidade. A carne é imortal? A imortalidade está onde? No espírito. Então, devemos buscar Deus em espírito e em verdade. É nisso que eu creio, que devemos buscar em espírito, para que não haja essa corruptibilidade sobre as nossas vidas. E aí, no 55, é uma pergunta: onde está a morte e o teu aguilhão? Renato uma vez falou de aguilhão, né? Recalcitrando contra os aguilhões. Refrisando aqui um pouco do que a Renata trouxe, aguilhão é um instrumento que é usado para espetar os bois, para eles, vai, anda aí, anda aí. E a mesma coisa que Paulo está perguntando aqui: onde está a morte e o teu aguilhão? Creio que ele está perguntando isso para Satanás, porque quando nos posicionamos, quando tomamos a frente nesse problema e colocamos na mão de Deus, eu creio que quando a gente derrota Satanás, é isso aqui que Paulo quis dizer. Onde está a morte e o teu aguilhão? Você não estava me cutucando aqui, Satanás? Agora você está aqui debaixo do meu pé. Onde está o inferno e a tua vitória? Quando a gente se posiciona, o inferno range de dor. E o céu tem festa, e o céu se alegra. E os anjos fazem festa. 57. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente vê, independente da nossa situação, da circunstância, quem nos dá a vitória é Deus. Amém. Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa convicção de que Deus coloca a gente onde a gente tem que estar. Não é a gente, não são os nossos braços, não são por meio da nossa carne, dos nossos braços, e sim por meio de Deus. Deus que conduz a nossa vida, que cada situação de vitória, a qual Deus conceder para cada um de vocês, que isso não venha soberbecer o coração de vocês. Amém. Porque toda a honra, toda a glória é dada a Ele, somente a Ele. Amém. Dessa maneira aí, irmão. Por isso que Paulo fala aqui no 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória foi dada na cruz. A vitória de hoje não foi dada pelas vendas que eu tive, não foi dada por tudo que eu fiz, nada. Porque eu podia acordar nem respirar, eu podia não estar respirando, podia estar enfermo, doente, e eu acordei agradecendo. Amém. Eu acordei falando: bom dia, Espírito Santo, conduz a minha vida. Hoje foi um motoqueiro lá, na loja. E ele sabe que eu sou evangélico, né? Eu olhei para ele e falei: você deu bom dia para o Espírito Santo hoje? Então. E aí eu pude falar para ele, falei: cara, você anda nessa moto o dia inteiro, levado pela misericórdia do Senhor. Agradece a Deus de manhã, dá um bom dia para o Espírito Santo. Deus colocou no meu coração uma vez que quando eu levanto, louvo a Deus, Deus fala: filho, vai debaixo da minha graça. Amém. Aqueles que acordam preocupados com as suas coisas, com o seu eu, Deus é misericordioso, a misericórdia dele é infinita. Qualquer um de nós estará debaixo da misericórdia de Deus. Mas o que vocês preferem? Estar debaixo da misericórdia ou da graça? Graça. 58 para finalizar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu pude falar do amor de Deus hoje de manhã. Quantos de vocês tiveram a oportunidade de falar do amor de Deus de manhã e não falaram?
Muitas vezes nós estamos preocupados com tantos problemas. Se eu fosse falar de problema aqui e falasse da minha conta para vocês, com certeza vocês não iam querer estar no meu lugar. Mas eu não estou preocupado com o problema da minha conta. Não estou nem um pouquinho preocupado. A minha preocupação hoje é que Deus leve alguém naquela loja amanhã e eu possa continuar a falar do amor dele. Continuar a falar do que Deus tem feito na minha vida. Continuar a falar da transformação de Deus. A palavra diz também, né? Sede transformados, renovados, né? Para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pastor falou disso no domingo. Será que aqui a gente lembra? Então, esse último versículo eu vou frisar ele de novo porque é muito importante. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Deus está vendo o que cada um de vocês está fazendo. Deus está de olho. Hoje eu estava na lotação para finalizar e eu estava cantando o louvor do Livres para adorar. Que ele fala: eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah. E eu assim, louvando, eu estava encostado na porta de trás, louvando, Deus falou: abre o olho. Na hora que eu abri o olho, eu vi pessoas dispersas, pessoas no celular, se matando para baixar um outro aplicativo porque estava sem WhatsApp. E eu, que nem um louco, lá, derrama a tua Shekinah, parecia um doido, toda manhã. E Deus falava assim para mim: filho, quantas pessoas você acha que tem a minha presença dentro dessa lotação? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, falei: tá difícil, hein, Deus? Pessoa lendo uma revista lá, devia ser Capricho, né? Sei lá que revista que era. E eu olhava para um lado, para o outro, e eu derrama a tua Shekinah. Aí eu falava: não, eu vou ficar aqui buscando meu Deus. E é isso. Sou louco por Jesus mesmo, sou fanático, né? Espero que todos vocês sejam também, para que esse sacrifício, esse sangue derramado na cruz não tenha sido em vão. Amém?